a minha casa que eu frequento é a Comunhão Espírita, que deve ser, algum de vocês já deve ter ido até lá também, né? Eu estou lá há 30 anos. 30 anos de comunhão. Não tenho cabelo branco ainda, sinal que eu cheguei mais cedo um pouquinho lá na comunhão. Dou aula no ESD e dou palestra e dirijo um grupo mediúnico na segunda-feira, um grupo de educação da mediunidade. Muito bem. Quando a Marilene me chamou para vir aqui falar para vocês, isso foi a partir de um encontro que nós tivemos na comunhão, em que eu terminei fazendo o evangelho, na reunião de dirigentes lá da casa, eu terminei fazendo o evangelho sobre o homem de bem, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem bem emblemática. Quando a gente olha essa passagem, estou perdido. Impossível isso aqui, né? Não tem a mínima condição de eu seguir esses preceitos que está aqui muito bem explícito no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu trouxe até essa passagem para ver. Terminei abrindo meu coração, não sei se a Marilene lembra desse dia, Marilene. Eu vou tocar no assunto novamente aqui, se você me permitir. Né? Um fato que aconteceu na minha vida que tem um pouco a ver com isso tudo. Então, a gente vai fazer inicialmente uma pequena leitura desse trecho para a gente se situar melhor do homem de bem. Né? Não vamos se estender muito não, só para a gente se situar melhor. Deixar aqui um pouquinho. Muito bem, então diz assim: o homem de bem, fica no capítulo 17 do capítulo Ser e Perfeição. E ele começa a citar, e no item 3 ele fala sobre o homem de bem, diz assim, vou fazer um resumo dele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Esse ensinamento agora que eu me referi no último, ele resume basicamente tudo. Porque se a gente conseguisse equacionar os nossos problemas dessa forma, transformando assim, como ele diz aqui, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele, estaria resolvido o problema do orbe terrestre. Se eu fizesse para o meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que meu próximo fizesse para comigo, estaria resolvido o problema. Só que nós, infelizmente, ainda tem virgem dentro de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E, infelizmente, eu não faço para com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Quer dizer, eu quero que os outros façam para comigo aquilo, mas eu não quero fazer na mesma proporção para o outro. O que mostra ainda a nossa inferioridade, que todos nós carregamos essa bagagem de inferioridade. Tem um famoso, um escritor, ele fez uma carta espírita, que ele fez uma pesquisa e viu que a cidade de Jerusalém foi a cidade ao longo do tempo mais invadida, foi Jerusalém. E em função disso, foi criado um muro ao redor da cidade de Jerusalém, para que ela não fosse invadida com a mesma facilidade de tantas vezes antes da construção do muro. E a cidade de Jerusalém tem uma porta larga, onde as pessoas entravam na cidade, chamada de... E as pessoas acham que foi daí que criou-se o termo de porta áurea, a porta larga, que todo mundo entrava em Jerusalém por aí, por essa cidade. Ao lado dessa porta larga, existia uma porta estreita, que imagina-se que Jesus tinha usado o símbolo da porta estreita através dessa porta, porque quando chegava a noite, para a cidade não ser invadida à noite, eles fechavam a porta larga e deixavam somente aberta a porta estreita. Questão de segurança da cidade de Jerusalém. Muito bem. Só que quando as pessoas tentavam chegar à noite, não tinha jeito. Tinha para entrar em Jerusalém pela porta estreita. E muitas vezes esses viandantes vinham carregando junto consigo os burricos com suas cargas, que eles iam fazer o comércio dentro da cidade. Só que para passar pela porta estreita, ela era tão estreita que o burro não conseguia passar com suas cargas. Então era necessário que tirassem a carga de cima dos burros, dos animais, para poder os animais passarem e depois sim entrar com a carga sem ser em cima do animal. E esse autor espiritual, ele diz assim, que nós precisamos também tirar nossa bagagem de inferioridade para entrar no reino dos céus. Então, quando eu vi essa passagem aqui falando exatamente disso,
é que nós ainda temos a nossa bagagem de inferioridade. E continua o texto dizendo: um homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ainda falando do homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Porque nós queremos, é muito comum a gente pedir ao Pai que Ele nos absolva das nossas faltas, mas nós não queremos, na mesma medida, atenuar a falta dos outros ou perdoar a falta dos outros. Então, quando a gente faz uma reflexão de cada um de nós, inevitavelmente nós passamos a nos reconhecer. E que a grande proposta dessa passagem do Evangelho é fazermos um exercício de autoinspeção, é de fazermos uma viagem para dentro do nosso ser e nos olharmos de forma cristalina, sem o véu que impede com que a gente reconheça quem nós somos. É um desafio olhar para dentro de nós. Eu lembro-me bem que eu estava na comunhão espírita dirigindo um grupo, o grupo a qual eu dirijo há 24 anos, o grupo mediúnico, um grupo de educação da mediunidade, que é segunda-feira às 20 horas. E um desses dias, uma média do grupo acabou o trabalho. No finalzinho do trabalho, e ela chorando, me aproximei e disse: você está sentindo alguma coisa? Ela disse: não, Elisiário, é outro problema, não é espiritual. Então tá bom. Na semana subsequente aconteceu a mesma coisa, eu me aproximei para saber se era uma proximidade espiritual. Ela disse: não, nem nada disso não, é outro problema. E eu me calei. Isso já era no final do ano. E nós marcamos a confraternização na casa de uma colega nossa lá do Lago Norte. E nesse instante eu me aproximei dela: se você não quer me falar o que é que está vendo, porque por 2 vezes você terminou o trabalho. E chorando eu me aproximei de você para saber o que era que podia, se eu podia te auxiliar de alguma forma. E ela disse: não, o problema eu vou te contar o que é, porque eu não tive oportunidade, o trabalho estava acabando, eu estou fazendo uma terapia. E o meu terapeuta, como é o nome, que era a pessoa que faz, o analista, está fazendo uma análise. E o analista estava tocando nas feridas dela, que todos nós temos essas feridas ainda. E o analista tocou na ferida, em algumas feridas dela. Ela disse que aquilo doeu muito. E ela rememorou isso no grupo mediúnico. Por isso que ao fim do trabalho, ela terminava o trabalho chorando. Porque ela via que o analista, o psicoterapeuta, tocou nas feridas dela, que precisavam ser curadas, que precisavam ser exteriorizadas, compreendidas por ela mesma e ser resoluta. Nós temos que ser resolutos com relação a isso. Mas para isso eu preciso entrar aqui dentro de mim, sem o véu que cobre tudo isso, e descobrirmos efetivamente quem nós somos. Essa é a grande... O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua persistência em domar suas más inclinações. Então, o grande desafio que nós temos é olharmos para dentro de cada um de nós. E olha, gente, isso é um desafio individual, silencioso. Não precisa a gente mostrar para os outros. A gente precisa olhar aqui para dentro, fazer uma análise silenciosa, profunda do nosso ser. E entendermos quem somos na verdade. Porque a gente às vezes não sabe quem é. Nós não sabemos quem somos efetivamente, né? Os paradigmas, as arestas que eu preciso cortar do meu ser. E esse é o grande desafio de cada um de nós. Então ele fala dessa frase e complementa dizendo assim: estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir dizer amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, é exatamente isso. Para a gente findar essa pequena resumo, diz assim: um homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-la, estará no caminho que conduz aos demais. Então ele deixa claro que esse arcabouço de
de informações que ele deixou, que é quase 2 páginas. Na verdade, ele complementa dizendo: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, apesar de falar tudo isso. E ele complementa: mas quem quer que se esforce para possuí-la, estará no caminho que conduz às demais. Então, essa é a nossa luta de fazermos esse exercício no nosso cotidiano, de nos olharmos, de descobrirmos efetivamente quem nós somos, as arestas que precisam ser cortadas, os paradigmas do nosso ser que precisam ser mudados, o mundo que eu preciso enxergar de outra forma, reconhecer o sofrimento do meu próximo, que às vezes é o meu próximo de verdade dentro de casa. Porque a gente gosta muito de sair para ajudar os outros e é louvável isso, maravilhoso. Mas às vezes a pessoa que está dentro de casa precisa muito da nossa ajuda. E às vezes a gente deixa passar isso. A gente ajuda muito para quem está lá fora e ajuda menos, às vezes, quem está dentro da nossa casa. Então, nessa passagem, Allan Kardec não só trouxe essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele ficou tão preocupado com isso, e ele deu tanta importância que ele colocou 2 ou 3 perguntas do Livro dos Espíritos também. E eu vou falar dessas perguntas daqui a pouco. Mas a gente faz uma primeira reflexão, e é a continuidade desse raciocínio de nós mesmos, quando a gente diz assim: você se considera uma pessoa do bem? Essa é a primeira reflexão que nós fazemos. E que eu faço para vocês aqui. E que eu já fiz essa reflexão para mim, por inúmeras vezes. Você se considera uma pessoa do bem? Só nós podemos responder. Ninguém pode responder por nós. Porque talvez quem mais nos conheça, somos nós mesmos. Nem minha esposa conhece talvez eu, com o meu mundo oculto, com o meu mundo interior, como eu mesmo conheço. Então, essa partida para a renovação e a melhora e a reflexão do meu, você tem que partir aqui de dentro, não tem que partir do mundo de fora. Tem que partir aqui de dentro. Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz, né? Você se considera uma pessoa de bem? Façamos essa primeira reflexão agora à noite. Como eu disse, Kardec, não satisfeito com essa citação do Evangelho, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: por que sinal pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito? Vou repetir a pergunta. Por que sinal pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito, ou seja, melhorar-se? E os espíritos, Allan Kardec perguntou, e as entidades venerandas responderam: o espírito prova sua elevação, aliando todos os atos da sua vida corporal, que representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, essa seria a forma que as pessoas reconheceriam em mim o meu progresso espiritual, provando a sua elevação aliada a todos os atos da sua vida corporal, que representam a lei de Deus. E aí a gente tem 2 leis. A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas. E a segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E o próximo como a si mesmo resume basicamente tudo que a gente precisa e que a gente necessita. Fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse para conosco. Ele complementa e diz assim: e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Eu, quando vi esse texto já há algum tempo, que eu já conheço esse texto há algum tempo, quando eu vi esse texto eu disse: puxa vida, eu tenho algumas coisas disso aqui. Eu tenho compreensão da antecipação da vida espiritual. Eu acho que todos nós aqui temos essa antecipação, a compreensão da vida espiritual. O apóstolo Paulo disse em Coríntios: nós temos um corpo espiritual, um corpo físico e um corpo espiritual, um corpo corruptível e um corpo incorruptível. Então, eu fiz essa mesma reflexão que vocês estão fazendo. E eu pensei, eu tenho consciência da antecipação da vida espiritual, que um dia eu vou voltar. Vou me desvincular dessa estrutura corporal e voltar com o meu corpo espiritual à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque a vida aqui no corpo é transitória. E nisso, foi que eu fiz uma reflexão com a Marilene lá na comunhão, sobre um determinado fato que eu passei na minha vida cerca de 2 anos e meio atrás. Mesmo eu estando na casa espírita, fazendo uma reflexão a cada dia da minha vida que eu faço,
procurando cortar as arestas que meu ser ainda precisa. Passei por um momento tortuoso, eu não posso dizer, tortuoso não é a palavra mais certa, mas um momento difícil da minha vida. Quando em determinado momento, o meu filho apareceu com um tumor cerebral maligno no meio do crânio, na região da pineal. Eu trabalho aqui no Agarran, sou odontólogo, mas mexo com a área de câncer. Fiz mestrado, fiz doutorado nessa área, compreendo muito bem essa área das neoplasias malignas. Então, ele, quando não esqueço nunca, ele chegou com a ressonância na cabeça, pai, primeiro que ele estava com a diplopia, com visão dupla. Aí, eu disse, então, vamos procurar um médico. Aí o médico deu uma solicitação de uma ressonância magnética, ele foi ali na clínica Vilas Boas, no final da Sul, fazer a ressonância magnética. Quando ele pegou o resultado, ele foi no hospital me mostrar. Pai, eu estou com um tumor aqui na minha cabeça. Como? Estou com um tumor na minha cabeça, com 3 centímetros no cérebro. Na região da pineal. Não era na pineal, mas era na região da pineal. Começou aí o meu tormento. E muitas vezes eu peguei, puxa vida. E aí é a reflexão do homem de bem. Porque eu tenho esses preceitos, me esforço por eles, tenho uma antecipação da vida espiritual, mas quando a gente está no corpo, a história é mais difícil. Porque tinha hora que eu sofri tanto, assim, as reações foram diferentes. A reação da minha esposa quando viu foi assim, ela caiu mesmo, não teve reação para nada, chorava o tempo todo e eu fui obrigado a me manter firme, levar para médico, levar para neurologista. Foi preciso fazer uma primeira cirurgia em Brasília, porque ele estava com hidrocefalia, porque o tumor bloqueou um arqueduto chamado arqueduto de Sylvius, que fez com que o líquido do terceiro por quarto ventrículo não fosse drenado. Então ele teve que fazer uma endoscopia intracraniana e fazer uma terceira ventriculostomia para o líquido rodar no cérebro e na medula. Depois nós fomos para São Paulo com o sírio-libanês e ele abriu a cabeça, fez a cirurgia, fez rádio, fez química. Graças a Deus ele está vivendo a vida dele. Mas nesse momento de muito sofrimento, porque eu sofri muito, e eu não imaginava que eu fosse sofrer tanto, e aí onde está essa questão dessa reflexão. Eu sendo essa pessoa espiritualizada, 30 anos na comunhão, fazendo um esforço a cada dia por melhorar, tendo antecipação dessa compreensão da vida espiritual, que eu vou voltar um dia, mas eu sofri. Mas como eu sofri? Como? Olha essas reflexões que eu fazia, eu fiz por muito tempo essas reflexões na minha vida. Foram meses, começou aí no final de março e a coisa se seguiu até agosto. Ele fez cirurgia, fez radioterapia, fez quimio, fez área e fez a cirurgia no sírio-libanês em São Paulo. Por muitas vezes, eu vivia com uma brasa aqui no meu peito. Eu acordava, dormia, comia com aquela dor aqui no meu peito o tempo todo, que nada fazia passar aquela dor. Quando eu estava no auge da dor, Marilene, eu ia lá para o salão da comunhão, 10 horas da manhã. Eu não sabia mais o que fazer com aquela dor. Quantas vezes eu fiz isso? Eu ia lá para a comunhão espírita, 10 horas da manhã, não tinha ninguém no salão. Eu chegava, me sentava, fechava os olhos, fazia uma oração e pedia ajuda. Porque eu não estava aguentando mais de tanto sofrimento. E sentia perfeitamente os espíritos se aproximarem de mim, dar um passe em mim. Eu senti o passe que eles estavam dando em mim. Eu senti a minha dor sendo diminuída, minorada, a minha dor, pelo auxílio que os espíritos ali na comunhão espírita tiveram por mim. E foi mais de uma vez isso, não foi uma vez só não. Eu percebia claramente a espiritualidade ali perto, me auxiliando, me ajudando. E eu saí da comunhão sem a dor no meu peito. Mas quando eu voltava para casa, que eu convivia com a dor voltava. Eu convivia com o problema, a dor voltava. E quantas vezes eu não me peguei fazendo isso, mas como? Aí é o grande desafio do corpo físico. É o grande desafio que nós estamos aqui. Com esse sangue pulsando nas veias. Com essa carga hormonal que nós temos no corpo. Que nós não podemos desprezar. Então, a grande prova é quando estamos no corpo. Sem dúvida é a grande prova. E eu fiz muitas vezes a reflexão, nem sei quantas vezes eu fiz essa reflexão. E não somente isso, ele fez o tratamento na sala André Luiz, Chico Xavier, na comunhão, no grupo da Germana, quinta-feira de manhã, 7h30 da manhã. Foi operado 2 vezes na sala, o corpo espiritual foi do cérebro dele, do seu corpo espiritual foi operado. E na primeira vez, Marilene, ele foi lá, os espíritos disseram por que é que ele estava passando por aquela situação. Através de uma mensagem psicografada, dos médios do grupo, na primeira reunião, ele recebeu 2 cartas psicografadas.
e recebeu uma comunicação dizendo o que era que estava impactando a vida dele agora com esse tumor cerebral. Nessa relação de causa e efeito que nós temos na nossa vida. Porque na nossa vida nós temos a todo momento, cada pensamento e cada atitude minha reverbera. Tem uma consequência. Isso é uma das coisas mais certas que nós temos na vida. Eu colho o que eu planto. O que é que nós estamos plantando? Porque nós vamos colher em determinado momento, né? E os espíritos disseram o que era que estava impactando ele naquele instante na vida dele. Foi uma existência dele do passado, e ele perguntou na hora, mas se a existência foi recente? Disseram, não sabemos. Mas pelo ser humano que ele é, um menino muito bom, imagina que tenha sido há mais tempo um resgate que ele ainda precisava fazer. Na atual existência, que aconteceu agora. E isso refletiu através dessa neoplasia maligna, desse tumor maligno que ele teve no cérebro. E contaram para ele, do grupo, que isso era repercussão de uma existência que ele foi um magistrado. Ele foi um juiz. E as decisões desse juiz levaram muito, mas muito sofrimento. E como eu disse que tudo tem uma relação de causa e efeito, e isso terminou repercutindo, impactando no momento de resgate dele dos dias de hoje. Mas teve um atenuante para esse juiz. O juiz não acreditava em Deus, como você acredita, como eu acredito hoje, como vocês acreditam em Deus. O juiz não acreditava. E as suas decisões eram muito duras, que levou a muito sofrimento. Entretanto, ele não acreditava em Deus, isso terminou sendo um atenuante para ele. Mas ele tinha um assessor. Esse juiz tinha uma acompanhante dele que trabalhava com ele, que acreditava em Deus naquela época. Ninguém sabe há quanto tempo foi. E a tarefa desse assessor era ter despertado no juiz a primeira noção de Deus, da divindade. Os primeiros resquícios. E quem sabe pudesse mudar o seu comportamento de então. Mas ele tinha tanta morosidade por esse juiz que ele deixou de lado o papel que lhe cabia fazer perante o juiz. Ele não fez pelo respeito, pelo amor que ele tinha por esse juiz. O assessor fui eu. Por isso que nós retornamos nessa existência juntos, na mesma empreitada, para que pudéssemos desvendar de forma mais fraterna a existência de Deus na vida da gente. Né? Mas foi um momento muito difícil. E eu, por muitas vezes, eu me questionava, mas como é que eu estou sofrendo desse jeito? Se eu tenho certeza que nós somos imortais, que a minha vida não se acaba com o aniquilamento do corpo, por que eu sofro desse jeito? Quantas vezes eu não me perguntei sobre isso? Quantas vezes eu não me achava que eu era um homem de bem? E que talvez por eu ser espiritualizado, afinal de contas, eu estava na comunhão há quase 30 anos. 31 anos faz esse ano. Agora em fevereiro do ano que vem, faz 32 anos. Fez 31 agora em fevereiro desse ano. Se até a data que eu cheguei na comunhão, para fazer o EST, para fazer o estudo esquematizado. Então, por muitas vezes eu me perguntei, porque eu achava que, mediante todo o conhecimento que eu tinha da doutrina, a minha espiritualização, mesmo assim, eu me perguntei, por que eu estou sofrendo desse jeito? É a prova que nós passamos. Né? E essa dor só foi passar quando eu cheguei em São Paulo, conheci um médico maravilhoso, o melhor de neurocirurgiões do país, Dr. Marcos Stavari. Esse eu recomendo para qualquer, porque não é todo mundo que opera essa área, né, essa região do meio do crânio, ele operou. Foi quando a minha dor começou a ceder na consulta que eu fiz com ele. 100 mil reais a cirurgia. Só a cirurgia. Não o hospital. Mais 43 mil do hospital. Puxa, isso tudo? E eu disse a ele, ao meu filho, eu venderia minha casa se eu preciso. Venderia minha casa para poder pagar a cirurgia dele. Quem é filho sabe do que a gente passa, né? Então, essa reflexão que a gente termina fazendo inevitavelmente. Uma outra pergunta ainda diz assim: o que fazer para ser uma pessoa de bem? Interrogue a consciência sobre os seus atos, o conhecimento de si mesmo. Então, a premissa para nós nos tornarmos pessoas de bem é aquilo que eu falei antes: interrogar a consciência sobre os nossos atos. Allan Kardec perguntou às entidades venerandas no mesmo livro dos Espíritos: aonde se encontra a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Então, o homem de bem é um desafio para cada um de nós. Não há dúvida que ele é um grande desafio para cada um de nós.
Na pergunta 919A, diz assim: compreendeis toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade desta máxima está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? No mesmo livro dos Espíritos, na pergunta 919A, que eu tenho separado aqui, e ele diz assim, e mais na frente o Santo Agostinho responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava a revista o que fizeram e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Isso é um exercício do nosso cotidiano. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Olha que coisa maravilhosa. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava da reforma. Todos nós precisamos de reforma. Se nós não precisarmos de reforma, aí o Criador está errado, porque nós estamos aqui na Terra pelejando, né? Que nós estamos aqui pelejando. Passando por dificuldades, passando pelas provas, espiando, né? Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, olha o que Santo Agostinho diz, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que eu esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha que coisa maravilhosa a profundidade de Santo Agostinho. Ele diz assim, vou repetir: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse em si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Qual é o pai que não quer ver o filho desse jeito? Ora, nós que somos pais humanos, falíveis, imagina o Pai do céu para conosco, alegria que os nossos protetores, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais têm. Quando a gente faz uma reflexão dessa, a gente melhora cada dia da nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Isso é um grande progresso que nós temos. E por isso nós somos diferentes. Por isso nós somos diferentes. Cada um é de um jeito. Né? Então, se a gente fizer tudo isso à noite, seguindo uma prece, né? E fazemos a prece pelos nossos semelhantes. A caridade pode ser através da prece. Eu estou me lembrando agora que o Divaldo Franco contou uma história que em determinado dia ele tinha chegado das viagens internacionais dele e ele se recolhia no quarto dele à noite, olhava com a estrela na janela do quarto, do apartamento dele, olhava com a estrela e ele tinha um caderninho onde ele anotava todas as pessoas que ele fazia uma vibração, uma prece para aquela pessoa. E o caderno dele era cheio. Aí ele tirava algumas pessoas, colocava outros, e ele diz isso numa das suas palestras. E quando ele chegou em Salvador, ele viu que um jovem rapaz, pai de família, se jogou na frente de um trem em Salvador cometendo suicídio. Ele ficou tão sensibilizado com aquele acidente, com aquele incidente, com aquele ato voluntário daquela pessoa que se suicidou, ele ficou tão impressionado com aquilo que ele colocou o nome do rapaz. Porque no jornal falava o nome do rapaz, ele colocou no seu livro. E toda noite, depois que ele voltou a Salvador, toda noite, quando ele se recolhia na janela do seu quarto, olhava para a estrela e fazia suas orações, ele fazia uma prece e pedia por esse cidadão. Fez isso por meses, filho. Até que depois, ele tirou o nome do rapaz e substituiu por outra pessoa. Nem ele mesmo sabe quanto tempo ele fez isso. Como é importante a questão da prece durante a noite, né? É prece em prol de outrem. É também caridade isso. Fazemos oração por outra pessoa, é também caridade. E isso entrou o nome do rapaz, e um belo dia, passado algum tempo, ele está no seu quarto, se preparando para fazer as suas orações, ele percebe que entrou um ser espiritual no seu quarto. Se aproximou dele e disse: Senhor, eu vim aqui hoje. Ele olhou para o rapaz, através da sua evidência, não reconheceu quem era. Não estou lhe reconhecendo, é verdade, o senhor não me reconhece. Eu sou aquele rapaz que me joguei na frente de um trem. Meu nome é fulano de tal. Aí o Divaldo lembrou que uns tempos atrás ele tinha feito prece, colocou no caderno para fazer as preces para esse cidadão. E eu vim aqui lhe agradecer. O senhor não tem noção como as suas preces me ajudaram. Eu me joguei de forma impensada na frente de um trem.
sentido, após o meu desenlace do corpo, senti o trem passando toda hora por cima de mim, porque é isso que acontece com o suicida. A cena do suicídio é repetidamente acometida na mente daquele que comete suicídio. E ele sentia toda hora o trem passando por cima dele. Quando o Divaldo fazia prece e falava dele, ele sentia uma caleta para sua dor. E por um tempo ele sentia que o trem não estava passando mais por ele. E quando o Divaldo parava sua prece, ele sentia novamente. Ele disse: o senhor não tem ciência do quanto eu sofri. Foram as consequências do gesto impensado. Mas quando ele fazia uma prece pelo rapaz, ele sentia um acalento nas suas dores, nas suas dificuldades que estava acometendo ele naquele instante. Então a caridade é também, a prece por outro é também uma manifestação de caridade. E que faz parte do homem de bem. E o Santo Agostinho continua falando assim: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo precedestes em tal circunstâncias, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurarias, se sobraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, e essa talvez seja a pergunta mais importante dessa noite, que o Santo Agostinho diz. E ele diz assim: se aprovesse Deus chamar-me agora, neste momento, teria que temer eu, o nós, o olhar de alguém? Ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, será que nós estamos preparados hoje com a nossa própria consciência para fazer o desligamento do corpo físico? Ou alguém tem alguma coisa contra mim na atual existência, que não lhe traga a tranquilidade necessária para adentrar no mundo espiritual? Eu estou preparado hoje para fazer o meu desenlace? Conta-se história, que é um ensinamento metafórico, que havia um famoso, um conhecido orador numa casa espírita. Ele falava coisas maravilhosas. E ele tinha no palco, no público que eu assistia, tinha um senhorzinho de cabeça branca que ficava aqui. Era a primeira fila que via aquele orador falando coisas maravilhosas, com a sua sabedoria, né? Com a eloquência a qual ele se expressava. E todo dia o velhinho estava ali vendo a palestra daquele orador espírita. Aí, um belo dia ele soube que o velhinho tinha desencarnado, o senhorzinho tinha desencarnado. Ele foi muito triste, mas continuou com a sua tarefa. E como é normal, e ele é biológico, chegou uma hora que ele também voltou ao mundo dos espíritos. Que ele teve a sua morte biológica e voltou ao mundo dos espíritos. Mas voltou levando os seus conflitos, os seus problemas. E ao chegar lá, face os seus problemas e os seus conflitos, ele começou a tomar uma expressão de sofrimento. E começou a sofrer, porque ele de repente percebeu muita coisa que ele não tinha percebido antes, que nós precisamos perceber agora. Nós precisamos perceber isso agora. E ele não percebeu, e ele não tinha feito essa introspecção que eu proponho todos nós a fazermos hoje. Ele chegou lá, não fez isso e terminou com seus conflitos, se apresentou e estava na colônia espiritual sofrendo, com expressão de sofrimento. Quem ele encontra? O velhinho. E quando ele se encontra, nossa, mas que coisa boa, viu, Senhor? Como eu fico feliz de vê-lo aqui. E o velhinho estava tão bem que apresentava uma certa luminosidade já exalava de si uma certa luminosidade. E ele disse para o Senhor: eu estou tão feliz vendo o Senhor aqui. Eu estou vendo que o Senhor apresenta inclusive alguma luminosidade. O que o Senhor fez? Porque eu estou aqui em função dos meus conflitos, trazendo a carga de sofrimento que eu levo aqui na minha intimidade. O que o Senhor fez? Ele disse: meu filho, eu fiz tudo aquilo que você pedia para mim. E eu fiz tudo aquilo que você me pediu. Por isso que eu estou tão bem hoje. Mas aquele falava, mas não agia como. É o homem velho, né? Que não predispôs a abrir seu coração, a seguir os ensinamentos de Jesus, a fazer a famosa renovação, a reforma íntima pregada secularmente pela doutrina espírita, pela doutrina dos espíritos. Aliás, a doutrina não é de Kardec. Não há o kardecismo, porque senão tem o chiquitismo, o divaldismo, né? Quem mais? O maísmo. Aí por aí vai, né? Enfim, então Santo Agostinho faz isso. Ele diz assim que se eu provesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém?
ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, e nada pode ser ocultado. Então acabou aquela coisa da gente dizer, eu estou enganando as pessoas. Não mais. Não mais. Não estamos enganando ninguém. Aqui a gente pode pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete. Não mais de dimensão espiritual. Porque nós nos deixamos ver através do nosso pensamento. Ou através mesmo do nosso corpo espiritual, que é o espelho dos nossos pensamentos. Então não tem como a gente... Então a gente tem que procurar ser resolutivo na nossa conduta, na nossa vida, aqui. E não deixar para depois. É um exercício fácil? Dificílimo. É dificílimo e doloroso. Conta no outro história, que eu sou apaixonado por histórias, que houve uma reunião no céu. E um Deus, da forma que algumas pessoas imaginam, um Deus antropomórfico. Né? Aquele Deus em forma de homem, que muitas pessoas imaginam, eu também já imaginei um Deus em forma de homem. Que foi a primeira pergunta que Kardec respondeu no Livro dos Espíritos, que tira essa ideia do Deus antropomórfico, o Deus em forma de homem. Mas nessa história, contada pelo Divaldo, ele conta que houve uma reunião no céu, e aquele Deus antropomórfico sentado no trono, com vários anjos na reunião ali com eles, na frente dele no céu. E os anjos ele confidenciava aos anjos que precisava tirar umas férias. Porque os seres humanos só faziam pedir. Poucos eram aqueles que agradeciam pelas bênçãos recebidas na sua vida. Ele estava cansado. Ele precisava tirar umas férias. E um anjo chegou para ele e disse, mas Deus, por que tu se esconde nas profundezas do mar? Ele disse, mas esqueceste tu, meu bom anjo, que o homem me encontraria nas profundezas do mar através do submarino. O outro anjo chegou até ele e disse, mas Deus, por que tu não se esconde no pico de Himalaia? Ele diz, mas esqueceste tu que o homem já escalou o pico de Himalaia. Ele me reencontraria. Conta o Divaldo que o terceiro anjo chegou para ele e disse, mas Deus, por que tu não se esconde na lua? E o Deus antropomórfico respondeu, mas o homem já pisou na lua. Ele me reencontraria. Aí o Divaldo Franco disse que um anjo espírita chegou até ele e disse, mas Deus, por que tu se esconde no íntimo de cada ser? Se escondes lá, Senhor, que ninguém vai te achar, porque ninguém quer mexer. E nós temos esse lugar oculto, que é prazeroso, que é confortável. Se escondes lá, Senhor, que ninguém vai te achar, porque ninguém quer mexer. Mas para o nosso crescimento espiritual, e que é sofrido, renunciar é doloroso, não é fácil, principalmente as coisas prazerosas. Mas para a gente melhorar, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Aí eu volto ao apóstolo Paulo quando diz, muitas coisas me são lícitas, mas na prática nem tudo me convém. O que mostra exatamente a forma cristalina desse mundo que a gente vive. É fácil fazer isso? É muito difícil e doloroso. Por isso que essa colega lá do grupo chorava quando ela estava fazendo análise. Porque ela viu os pontos que precisavam ser mudados. E de repente ela estava com dificuldade de mudar. E nós temos algumas dificuldades de mudar. Mas isso é um exercício que eu tenho que fazer para o mundo. É um exercício que eu tenho que fazer aqui dentro. E quando a gente se propõe essa melhora, que um homem de bem tem uma dessas características, a sociedade é a primeira a nos cobrar. Qual é o seu nome? Pedro. O Pedro de repente bebe e vai dizer, vou parar de beber. Como eu um dia fiz isso, né? Bebesse muito, eu bebi pouco, mas eu vim abdicar da bebida alcoólica, né? Em função do meu trabalho, da comunhão e tudo mais. E como fazia falta para mim, eu fui abdicando. Aí, como eu moro... Na verdade, esse meu sotaque aqui é porque eu sou da cidade mais simpática do Nordeste, que é João Pessoa. Então, esse meu sotaque, apesar de estar 30 anos aqui, eu lembro-me bem, quando eu me propus essa mudança do meu ser, quando eu cheguei em João Pessoa, que os colegas, vamos sair para tomar uma cachaça. Caramba, eu fazer agora para tomar cachaça? O povo bebendo cachaça, não, que isso? Você não é mais homem, não? Você não é mais homem, não? Você deixou de beber? Ouvi essas coisas. Né? Eu estou citando apenas um exemplo, claro. Eu estou dizendo isso porque quando a gente se propõe a uma melhora, vão vir movimentos antagônicos à nossa melhora, ridicularizando-nos muitas vezes sobre a proposta da melhora que todos nós temos. O nosso tempo está quase acabando, né? Está tão bom aqui falando, mas nosso tempo está quase acabando. Então, ele complementa assim dizendo, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas os darão ou o descanso para a vossa consciência, uma indicação de um mal que precise ser curado. Falou tudo Santo Agostinho. Fechou agora com como é que chama? O de ouro? Chave de ouro. É cachaça. Examinar o que pudeste ter obrado contra Deus, depois
contra o vosso próximo e finalmente contra vós. Porque tem gente que é ótimo para com os outros, mas consigo mesmo, horrível. Eu tenho um irmão que tem um amor imenso pelos outros pessoas, não é meu irmão, carnal. Mas para ele é horrível, para ele não se cuida. Precisa se cuidar, precisa olhar para dentro de si, melhorar a sua saúde. Para os outros é uma beleza, mas para ele não se cuida. Né? E ele diz, e por fim, e finalmente contra vós mesmos. As respostas os darão ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que ainda precise ser curado. Então, inevitavelmente, nós precisamos fazer esse exercício. Estabelecer essa correlação entre o homem de bem e nós, num exercício silencioso de cada um de nós. Né? É um exercício íntimo de cada um de nós. Aí eu trouxe para a gente fechar, desse livro Religião dos Espíritos, do livro Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico. Conhecido carinhosamente como Chico, né? Aliás, eu vou terminar com a história da Valéria. Deixa eu fazer a leitura desse trecho e a gente termina depois com essa história. Na reunião pública de 6/9/1959, nesse livro, com o capítulo do Homem de Bem, o Homem Bom, na questão 918, o Emmanuel escreve essa mensagem e diz assim: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil, um doutor da lei: mestre, o que faria para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu. Jesus, né? Respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa tão grato te mostrareis ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada das mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo dos braços que te oferecem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Eu vou resumir aqui para a gente não estender muito. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado, intemperante, observa, tão reconhecido ficarias para com todos que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo Jesus: em seu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Jesus indaga o doutor da lei, e ele diz: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Em resumo, a gente pode resumir tudo isso do homem de bem, que são vários os predicados do homem de bem, né? A gente poderia tudo isso resumir através da caridade, nas suas mais diversas formas, que é a caridade. Esse é o recado da noite. Nós vamos hoje à noite, ao dormir, colocar a cabeça no travesseiro e fazer reflexão sobre hoje. O que é que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? Ou que eu deixei de fazer. Eu posso ter uma coisa que eu deixei de fazer. Nobre, por sinal. Amanhã um outro dia. Pedir a Deus que me faculte viver mais um dia para que eu possa fazer um dia de manhã. É o exercício do Santo Agostinho, que ele conclama para cada um de nós, né? Exatamente esse exercício. E para a gente encerrar, eu vou contar a historinha que o Chico teve lá em Uberaba, e uma história maravilhosa. E que a gente, inevitavelmente, também volta à questão da caridade para a gente encerrar. O Chico contou que em determinado momento ele saiu da cidade de Uberaba e fazia um trabalho social na vizinhança da cidade, uma comunidade muito pobre. E ele levava cestas básicas, levava até água fluidificada, dava para as pessoas daquela comunidade muito carente. E assim ele fez naquele dia, que era um sábado. Por fim, quando ele ia saindo, uma pessoa da comunidade muito carente
vá naquela casa ali embaixo na rua, ali tem uma senhora, que é uma moça paraplégica, que vive em cima da cama. O Chico, mas não sabia que tinha uma pessoa com esse perfil aqui não. Mas tem, Chico. Vá lá, e ele se dirigiu para aquela casa, que ele nunca tinha ido. Já passou por aquela comunidade, mas nunca tinha ido naquela casa. Ao entrar lá, e viu realmente uma senhora não, uma moça, de quase 30 anos de idade, paraplégica em cima de uma cama, mas que compreendia tudo ao seu redor, mas não conseguia falar e não conseguia mexer o corpo. Vivia sob os cuidados da sua mãe e da sua tia dentro de casa. E o Chico então começou a fazer visitas ordineiras, levando uma palavra de conforto, levando o evangelho para aquela casa, falando de Jesus para a família, levando uma cesta básica para ajudar aquela família. E isso depois dele, muitas vezes, ele chegava para Valéria, quando via o Chico entrando em casa, os olhos, balançava os olhos, brilhava os olhos do Chico. E numa das vezes o Chico começou a dizer para ela, Valéria, fala o nome de Jesus, Valéria. Fala o nome de Jesus. A Valéria se esforçava, fazia um movimento boa, tentando pronunciar algumas palavras, mas não conseguia. Ela mesma não conseguia falar. Não conseguia falar a palavra de Jesus. E o Chico dava um passe nela, ia embora. E isso é muitas vezes, até que um dia ele entrou, falou com a Valéria, Valéria, fala o nome de Jesus, Valéria. E a Valéria fez aquele esforço, ele deu um passe nela, deu um beijo, um abraço, e foi para a cozinha tomar um café com sua mãe e com sua tia.